Amém. Olá, que bom chegar até você uma vez mais com a palavra do Senhor nessa tarde. Nós louvamos a Deus por essa grande oportunidade. Eu creio que a unção que está sobre nós aqui nesse lugar está presente em tua casa e vai tocar o teu coração de uma maneira tão extraordinária no dia de hoje, nessa tarde. Estamos em 5 aqui nessa transmissão de culto online, mas pela fé, creio que é uma multidão de anjos aqui. E declaro também uma visitação angelical aí na tua casa, que a palavra do Senhor venha tocar de uma maneira tão poderosa a tua vida e o teu coração. Nós tínhamos diversas programações já aí, agendadas para o mês de março, agora, além do CMFL, para o mês de abril, alguns seminários. Nós tivemos que fazer algumas alterações, por quanto aí do tempo que nós estamos vivendo aqui, de reclusão. Nós estamos aí basicamente isolados, dentro das nossas casas. Aqui a região sul, o Covid-19 avançou de uma forma tão grande. Então, basicamente, nos 3 estados aqui, eu tenho conversado com pastores, com líderes aí de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e a coisa ela está realmente muito rigorosa. Então, em função disso, nós temos que fazer algumas alterações, mas que os amados fiquem aí atentos na nossa rede social, porque nas redes nós estamos colocando ali, então, todas as alterações que estão havendo. Tem novas datas já que foram estabelecidas. Nós vamos ter, como foi falado aqui já, o CMFL, o 2º módulo. Os alunos já estão recebendo aí comunicados. Essa semana vai ser enviado mais um. Então, vamos ter aí do formato online uma quantidade maior possível de alunos. Também nós estamos nos programando já, para dentro de poucos dias, voltar com as transmissões de lives, trazendo a palavra do Senhor. E o Senhor já colocou um tema no meu coração, onde nós vamos trabalhar em algumas semanas em nossas lives. Eu estou gastando um tempo considerável, estamos escrevendo um manual aí para os alunos aqui da formação ministerial de libertação e cura interior. É um material muito vasto, isso tem tomado muito tempo. Eu estou basicamente gastando todo o meu tempo em cima disso. Por isso nós não temos tido a transmissão das lives, paramos aí por um tempo, mas logo, logo a gente vai recomeçar novamente, e nós queremos edificar, sim, não só os irmãos aqui da casa, os filhos da Yarne, mas muitas pessoas que têm nos acompanhado aí nas redes sociais, têm sido edificados por aquilo que temos pregado e ensinado. Amados, nessa tarde eu quero trazer uma palavra. Eu creio que ela tem um caráter, um teor muito apostólico, e eu creio que ela é muito pertinente para os dias que nós estamos vivendo. Sem dúvida alguma, nesse tempo de pandemia, esse isolamento, mais do que nunca, nós temos que ter uma visão completamente apostólica do que é a Igreja do Senhor. E Deus tem colocado a semana algo para ministrar ao teu coração, principalmente aos filhos aqui dessa casa, os membros da Yarne, mas tenho certeza que vai abençoar muito a tua vida. E já de imediato eu quero ir para a palavra de Deus. Se você puder, esteja abrindo aí a tua Bíblia, na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Efésios, e vamos ver capítulo 4. A carta de Paulo a essa igreja, na verdade, se constitui na carta onde ele mais falou acerca da visão da igreja. Se há um livro onde nós temos aí, de uma maneira tão abundante, a revelação do mistério Cristo, da igreja, do corpo de Cristo, é a carta que foi dirigida à igreja de Éfeso. Sempre tenho dito que o livro de Efésios, na verdade, é um manual de guerra, mas também é um livro onde vem de maneira abundante a revelação apostólica do que é a igreja do Senhor. E eu quero chamar a tua atenção aqui. Nós vamos ver nessa tarde diversos versículos aqui na carta aos Efésios, mas inicialmente eu quero ver com você o verso 15 e 16. Efésios 4, 15 e 16. A palavra do Senhor diz assim:
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Que você possa fechar os seus olhos aí no lugar onde você está, coloque a mão em teu coração e nós vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, nós adoramos o Teu nome nessa tarde. Damos graças a Ti, Senhor, pela tecnologia, pelos meios de comunicação, porque nós podemos chegar a cada coração, a cada casa nesse momento com esse culto online. Podemos trazer a Tua palavra e nós temos certeza que ela vai abençoar, vai trazer luz. Traz iluminação sobre cada coração. Que a Tua palavra seja recebida nessa tarde com temor e temor. Haja ouvidos abertos, corações circuncidados para receber essa semeadura e que a palavra do Senhor venha realmente edificar. Venha trazer uma revelação profunda. Estamos vivendo dias, Senhor, difíceis. Sem dúvida alguma, essa pandemia tem produzido isolamento, tem trazido fechamento de igrejas, tem impedido a comunhão dos santos, e isso tem se constituído em algo muito grave. É uma área que o inimigo tem usado, Senhor, para distorcer a visão do corpo, para eliminar completamente a revelação da comunhão. Ó Pai, mas nós queremos clamar pela Tua misericórdia nesta tarde. Vem sobre nós nesse momento, em nome de Jesus, e que o nome do Senhor, uma vez mais, seja glorificado. Adoramos a Ti, por esse tempo que tivemos aqui de louvor, de ministração, de adoração a Ti, e colocamos na Tua presença esse tempo de meditação, e que a Tua graça venha sobre cada vida, cada coração, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Amados, esses dois versículos aqui colocam diante de nós verdades extraordinárias nas quais nós devemos estar muito bem confirmados. Eu não tenho dúvida alguma, amados, que o propósito de Deus é que eu e você venhamos crescer. A Bíblia diz que temos que crescer em tudo. Diz a Bíblia no verso 15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Primeira premissa que tem que estar firme no teu coração é que o Senhor quer sim que eu e você cresçamos. Mas como deve ser esse crescimento? Esse crescimento deve ser em todas as áreas. Diz o texto aqui que temos que crescer em tudo. Crescer espiritualmente, crescer na nossa forma afetivamente. No nosso ministério temos que experimentar crescimento, sim. Deus quer que você venha crescer na tua área financeira, no sentido material. Deus quer que haja crescimento na tua família. Familiarmente você experimente crescimento. Todos nós temos uma vocação, uma soberana vocação determinada por Deus, e claro que o Senhor deseja que você cresça vocacionalmente também. Então esteja bem firme nessa tarde no teu coração. Deus deseja que eu venha crescer em tudo. Agora você pode perguntar, mas apóstolo, como eu posso crescer em todas as áreas da minha caminhada cristã? Tudo bem, apóstolo, esse é o propósito de Deus. Eu quero isso na minha vida. Eu quero crescer espiritualmente, quero crescer na área econômica, eu quero crescer emocionalmente, quero experimentar crescimento na minha família. Qual é a forma? Qual é o segredo? Como eu posso alcançar isso? A Bíblia nos dá uma direção bem clara. Verso 15 diz assim: antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então o crescimento ele vem em todas as áreas, quando na verdade eu estou ligado à cabeça, a Cristo. Nós vamos focalizar muito aqui, dentro da visão apostólica, o que é a igreja hoje, e começamos já trazendo esse entendimento. A igreja tem um cabeça, e o cabeça é Cristo.
E se eu quero experimentar um crescimento, eu tenho que estar ligado à cabeça. Ou seja, Cristo, Ele tem que ser, na verdade, o Senhor, Ele tem que ser cabeça em todas as áreas da minha vida. Que você possa repetir aí, no lugar onde você está. Diga comigo, Jesus Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Ele é o meu cabeça. E eu tenho que estar ligado a Ele, fazendo com que o Senhor seja, na verdade, cabeça em todas as áreas da minha vida. Amados, se nós não colocarmos o Senhor como autoridade máxima, como Senhor em todas as áreas da nossa vida, se Ele não é, na verdade, o cabeça em todas as áreas, infelizmente, duas coisas poderão acontecer. Primeira coisa que pode ocorrer, se Ele não é o Senhor em todas as áreas da tua vida, ao invés de você experimentar um crescimento em todas essas áreas que eu mencionei aqui, você vai experimentar, na verdade, um estancamento. Ao invés de você avançar, se há áreas na qual Jesus não é o Senhor, Ele não é a autoridade máxima da tua vida naquela área, pode haver sim uma paralisação, há um estancamento, e ao invés de você avançar, você vai retroceder. Em vez de haver cada vez mais um acréscimo da parte do Senhor, um crescimento constante, haverá um estancamento e um decréscimo cada vez mais. Infelizmente, amados, nós vemos isso muitas vezes acontecendo dentro da igreja do Senhor. Então, quando não crescemos adequadamente em todas as áreas, em todos os aspectos, porque não temos Jesus como Senhor em todas as áreas, vamos experimentar um estancamento. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que pode acontecer é haver um crescimento desbalanceado, desequilibrado. E nós trabalhamos com a igreja, com o corpo de Cristo já há tantos anos, mais de 40 anos, desde o ano de 82, trabalhando no ministério pastoral. Eu posso olhar de um modo geral para a igreja do Senhor e muitas vezes perceber algumas formas de desequilíbrio no crescimento. Porque alguns irmãos, alguns crentes, crescem em certa área e há uma deficiência na outra. Não há, na verdade, um crescimento equilibrado em todas as áreas. Quantos irmãos que eu conheço que de repente, de uma maneira muito rápida, cresceram nas finanças, economicamente avançaram, mas como Jesus não era Senhor na totalidade, em todas as áreas, não estava aquela área sujeita ao cabeça, por exemplo, a área familiar. Quantos que apesar de prosperarem economicamente, tiveram verdadeiros desastres na área familiar. Por um lado, cresceram economicamente, no entanto, fracassaram de maneira familiar. E muitas vezes, até o acúmulo, a soma maior de dinheiro, foi o pivô para trazer desajustes familiares. Eu não posso dizer que uma família dessa teve um crescimento equilibrado. Cresceu na área econômica, porém, na área familiar, houve um fracasso total. Outras pessoas, por exemplo, ele pode crescer ministerialmente, ele cresce na revelação da palavra, de repente ele é um evangelista, ganha muitas pessoas para Jesus, mas quantas vezes há um crescimento ministerial, mas naquilo que diz respeito ao crescimento de caráter, em vez de ele avançar, crescer, ele diminui, porque há tantas falhas de caráter. Por exemplo, eu já conheci pessoas que ganhavam inúmeras pessoas para Jesus, mas com fortes falhas de caráter. Pessoa muitas vezes devendo, com cheque sem fundo pendurado, desajuste econômico. Nessa área não havia crescimento.
Ou de repente alguém cresce de maneira forte no ministério, mas emocionalmente, nas emoções dele não cresce, porque ele carrega feridas emocionais desde a infância e ele nunca experimenta um crescimento naquilo. Eu não posso dizer que está havendo um crescimento na vida dele em tudo. E o versículo aqui, ele é tão enfático, no verso 15. Ligado à cabeça, então, crescendo em tudo. Esse é o propósito de Deus. É esse nível de crescimento que precisamos alcançar. Então, quantas pessoas elas têm se deparado com esses dois problemas? Por não ter Jesus como cabeça de maneira total, muitas vezes ele está experimentando um estancamento. Ele não avança. Há um paralisar. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, ele até cresce, porém não de maneira equilibrada, porque ele cresce em algumas áreas, em outras áreas não. E o propósito de Deus é que você cresça em tudo. Esse é o primeiro lado da verdade. Porém, quando nós chegamos ao próximo verso aqui, no verso 16, o apóstolo Paulo, pelo Espírito, vai nos dar uma outra dimensão. Então, por um lado, tenho que estar ligado a Cristo como cabeça em todas as áreas. E em segundo lugar, ele entra profundamente no nosso aspecto prático de mutualidade como igreja, como corpo. E é o que falta muito em nossos dias, em todos os tempos. Há uma carência da revelação daquilo que está declarado aqui no verso 16. Do qual todo o corpo inteiro, está se referindo à igreja, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Olha que revelação apostólica aqui tremenda. Amados, o corpo de Cristo é composto de cabeça, Jesus, mas é composto de membros também. O corpo seria incompleto se existisse só cabeça. Você não vê um corpo só com a cabeça andando por aí, seria uma anomalia. E você não vê membros ligados assim sem cabeça. A igreja é completa da seguinte maneira: Jesus é o cabeça, e nós somos os membros que estamos ligados a essa cabeça. E diz aqui que um membro está ligado ao outro. Então, olha que revelação tremenda. Você quer crescer, você quer amadurecer, você quer experimentar um crescimento em todas as áreas? Primeira coisa, esteja ligado ao cabeça em todas as áreas. Segundo lugar, entenda a importância do corpo de Cristo. O fato de você estar ligado ao corpo. E uma das coisas que o diabo está fazendo nesses dias é distorcer completamente essa visão. Hoje mesmo eu tomei conhecimento através de alguém, nos procurou pedindo ajuda, e ela disse: olha, eu fazia parte de uma igreja, mas por causa da pandemia, era uma igreja pequena, ela fechou. Ela não existe mais. Então estou vendo o culto online de um outro ministério. Até convidamos ela para começar a assistir também, já que ela não está em nenhuma igreja, assistir os nossos cultos. E você sabe que muitas igrejas fecharam nesse tempo de pandemia. Eu já tenho dito algumas vezes aqui, Satanás tem aproveitado para trazer terror, para desfigurar a mutualidade do corpo, e eu tenho certeza, de uma maneira muito forte, quando terminar essa pandemia, haverá irmãos de muitas igrejas, que por esse isolamento, esses meses, vão perder completamente a visão da mutualidade de corpo. Os pastores ficarão surpresos em ver que algumas pessoas não voltarão. E sabe por que as pessoas não voltarão? Porque elas estão completamente fora do contexto desse versículo 15 e 16. São pessoas que vieram às reuniões, pessoas que talvez se alegraram, se emocionaram, participaram de entretenimento dentro da igreja, mas nunca tiveram uma revelação. De fato, uma revelação de Jesus como cabeça da sua vida, mas a necessidade de estar
inserido no corpo, ligado a outros membros para receber a vida desse corpo. E é isso que Paulo está falando aqui de uma maneira tão clara. Amados, entenda algo importante nessa tarde. Só há crescimento em tudo quando Cristo é a cabeça em todas as áreas da nossa vida. E quando estamos ligados uns aos outros. É a visão, é a vivência de corpo. Assim poderemos ter a segurança que vamos crescer, vamos amadurecer, e esse crescimento ele virá de uma forma integral, não vai ser algo fracionado. Eu não vou crescer em algumas áreas e viver deficiente em outras, não. Haverá um crescimento total aqui. O texto é bem claro. Pelo auxílio de toda junta, segundo a justa operação de cada parte, efetua o crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Esse crescimento no corpo, nós temos que experimentar, porque ele vai abranger, sim, todas as áreas da nossa vida. Será algo integral e vai ser algo equilibrado. Não haverá deficiência em alguma área e sucesso em outras, não. Então guarda o teu coração. Essa mensagem ela é muito apostólica, e eu creio que nós aqui como Yarne, é uma igreja que está no coração de Deus. O Senhor sonhou e Ele repartiu conosco essa visão. Uma igreja que veio crescer, sim, de maneira equilibrada, em todas as áreas, para a glória do Senhor. Com essa visão, amados, nós vamos destruir, numa guerra tremenda, é uma guerra de ideologias, algo que está se apresentando diante de nós, um quadro que se apresenta nesses dias. Infelizmente, nós podemos ver pela internet. Você sabe que a internet aí, você vê diversos tipos de pregação, colocação de diversos ministérios, e eu avalio alguns, e posso ver que a mensagem que vem, ao invés de ser uma mensagem cristocêntrica, é uma mensagem antropocêntrica, centrada no homem. E de certo modo, a mensagem que veio não é de um evangelho, como nós estamos trazendo aqui, com a visão de corpo. É uma mensagem completamente individualista. É uma imagem que aponta mais para aquilo que é privativo em si, algo em si mesmado, algo até voltado para um egoísmo, do que propriamente uma visão ampla de corpo. E lógico que com esse tipo de visão não haverá de maneira nenhuma crescimento. O evangelho de hoje, amados, tem sido um evangelho com a visão completamente individualista. É uma visão privativista, algo completamente privado. Amados, eu tenho estudado o Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, e o livro de Atos em si, até o Apocalipse, e nós podemos perceber, cerca de 86% da mensagem que nós encontramos no livro de Atos até Apocalipse, não é uma mensagem direcionada a pessoas de um modo individual. É uma mensagem que aponta para algo completamente coletivo. O Senhor fala aqui uma mensagem coletiva e não uma mensagem individualista. E eu posso assegurar a você, meu irmão, vendo aquilo que acontece no corpo de Cristo em nossos dias, boa parte do evangelho, sim, está sendo o evangelho individualista no meio da maioria dos cristãos. Você sabe qual é o maior grupo em toda a terra que cresce em nossos dias? Será que são os batistas que estão crescendo tanto? As igrejas pós-denominacionais? O movimento neopentecostal? Estamos agora aí, virou uma coqueluche do momento,
Church. Nome Reticências Church. Igrejas estão mudando de nome, Reticências Church. Era igreja tal, agora Reticências Church. E parece que esse movimento, o movimento Church, está crescendo. Na Inglaterra, isso há 40, 50 anos atrás, já existia o movimento Church House. Eram as igrejas nas casas, e foi o que mais cresceu. E eu fui algumas vezes para a Inglaterra, e hoje a gente vê o resto que ficou, né, daquele movimento do Church House. Coisas poderosas, mover do Espírito até hoje, né? Muitas igrejas surgiram. Mas o movimento que mais cresce não é o Church House, não é as igrejas que estão mudando o nome de Reticências Church, não é o movimento neopentecostal, não é o pós-denominacional. O movimento que mais tem crescido em toda a terra é formado pelos desigrejados. Aqueles que não estão ligados ao corpo, que constroem simplesmente um relacionamento vertical com Deus, e ele acha que aquilo já está bom, não há necessidade de um comungar, uma comunhão na horizontal, ele não precisa de autoridade sobre ele não precisa de outros irmãos. Sabe o que é isso, amados? É uma visão completamente individualista. Uma visão particularizada. E como Satanás tem trazido essa mensagem em nossos dias, de uma maneira forte, e se contrapõe exatamente ao ensino de Paulo aqui, Efésios 4, 15, 16. Destrói completamente a visão de corpo. E é o movimento que mais tem crescido. É dos desigrejados. Aqueles que não querem congregar. Não, a igreja é um sistema, a igreja é religião, eu não preciso disso. Onde eu estiver, ali é a igreja, eu não preciso, é um templo, eu não preciso comungar, eu não preciso ter comunhão com os irmãos. O importante para mim é o relacionamento vertical com Deus. Gente, a palavra de Deus, ela nos mostra algo tão importante. Essa carta de Efésios é uma carta que nós temos que meditar, nós temos que mergulhar, nós temos que buscar a revelação do Senhor de maneira profética, de maneira apostólica nesses dias. E eu quero levar a você nessa tarde algumas verdades aqui dessa carta. Vamos ver aqui no capítulo 2, algo mais, verso 17 a 19. Paulo declara o seguinte, Efésios 2, de 17 a 19, ouça isso. E vindo ele, Jesus, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto. Porque, aleluia, de ambos os povos, ou seja, judeu e gentil, de ambos os povos, ele fez um só. E nós agora temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Agora, preste atenção aqui no verso 19. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadão dos céus, e membros da família de Deus. Vamos parar um pouquinho aqui nesse verso 19, porque aqui há algumas coisas muito importantes que nós temos que entender. Assim, pois, não são mais estrangeiros, nem forasteiros. Alguns meses atrás eu peguei uma mensagem aqui, falando do espírito de forasteiro. O forasteiro, quando ele vai a um país, a algum lugar, ele não se sente fazendo parte daquele país. E nós que viajamos aí por muitas nações, nós podemos ver isso claramente. No Japão, quantas vezes eu vi pessoas sul-americanas que viviam lá, mas aquele sentimento ali terrível de forasteiro, não tendo os direitos que o japonês tem, né? Isso eu vejo na Europa. Quantas vezes eu vou lá, né, em países da Europa, Itália, Alemanha, Inglaterra, né, diversos países, lá Polônia, eu vejo de repente brasileiros que vão para trabalhar lá, mas eles se sentem só.
Tem aquele espírito de forasteiro neles. Agora, o texto ele fala, não somente do espírito de forasteiro aqui, mas veja que ele fala do estrangeiro. Assim, pois, não são mais estrangeiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amados, vamos parar um pouquinho aqui. A Bíblia diz que nós fomos colocados no corpo agora. E já não somos mais estrangeiros. E todos os recursos de Deus para que eu venha crescer de maneira equilibrada, para que eu avance, sim, estar no Senhor como cabeça, e como Ele é cabeça em todas as áreas da minha vida, esse é um aspecto. Mas esses recursos também estão no corpo de Cristo, porque cada um recebe uma medida de graça para ministrar as outras pessoas, e eu tenho que ter a disposição de ser ministrado pelos outros que estão no corpo também, e dessa maneira que eu vou crescendo. Mas se eu não tenho a revelação daquilo que o corpo de Cristo representa para mim, aquele irmão, aquela irmã que está ao meu lado aqui na igreja, o papel que ele tem em minha direção, eu nunca vou conseguir usufruir dos benefícios de Deus que estão no corpo, que estão na igreja. Você já viu igrejas que tem muitas pessoas que têm uma dependência no pastor? Tem uma dependência no líder dele da célula, e se muitas vezes o líder não dá uma atenção, muitas vezes ele tem muitos afazeres, aquela pessoa faz beicinho, fica com raiva, e alguns vão até embora. Ainda bem que em Curitiba não acontece isso, só acontece nas cidades do interior. Muitas vezes é a justificação da falta que ele tem de visão de corpo, porque o que ele precisa está no corpo. Quem sabe ele não está integrado naquele corpo. Ele vai aos cultos, mas ele não vive a vida da igreja. E há aqueles que ficam longe, nem participam. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, né, nós como casa aqui, apostólica, como igreja local, nós estamos minando as redes sociais, estamos transmitindo aí os cultos, compramos equipamento para uma melhor transmissão, tem tempo de mesa, tem as ministrações de oração, foi anunciado aqui, aos sábados tem a ministração para os jovens, para quê? Para continuar essa visão, esse espírito de corpo. Mas a partir do momento que alguém vai se isolando, ele deixa de receber o alimento que está no corpo, e pouco a pouco ele vai se tornando, sabe o quê? Um estrangeiro. Por isso ele diz aqui, nós somos concidadãos agora, não mais estrangeiros. Alguém vai para um país, já falei com pessoas agora, por exemplo, as duas últimas vezes que fui na Alemanha, né? A primeira vez que fui ministrar, ela foi em Munique, depois foi a outra cidade. Encontrei muitos brasileiros. A batalha, a luta que eles têm por todos os lados, para quê? Para ganhar a cidadania daquele país. Os países da Europa têm muitos benefícios para os cidadãos que são daquele país. E um brasileiro que vai lá para trabalhar, por exemplo, a partir do momento que ele ganha a cidadania, ele começa a ter os mesmos privilégios que aquelas pessoas têm. Por isso eles lutam de todos os lados, eles querem a cidadania. E quando alcançam a cidadania, eles começam a ter aqueles direitos. Amados, a Bíblia diz que fomos colocados no corpo de Cristo agora. Nós temos uma cidadania. Qual? A cidadania do reino. E eu vou ter os direitos de receber os benefícios que estão no corpo. Mas se eu tenho um espírito estrangeiro, eu não vou receber isso. Infelizmente, nós temos na igreja hoje muitos que se portam como estrangeiros. Não têm a visão de corpo. Eles não se sentem fazendo parte. E como estrangeiro, ele deixa de receber os benefícios de Deus que estão no corpo. Como alguém que está num outro país e é estrangeiro, ele não recebe os benefícios daquele país, aquilo que o governo dá como benefício aos cidadãos. Mas a partir do momento que ele se torna um cidadão daquele país, ele recebe tudo isso. Agora, há uma verdade aqui que Paulo coloca,
Veja aí no verso 19 novamente, diz aqui que nós não somos mais estrangeiros, nem forasteiros. E tampouco diz que eu sou cidadão do reino, não. Diz que eu sou co-cidadão. Antes sois co-cidadão dos santos. Agora, para eu ser co-cidadão, eu preciso o quê? De outras pessoas. Ou seja, eu sou um cidadão, porém co-cidadão no meio deles. Então, aquilo que você precisa, meu irmão, aquilo que você precisa, minha irmã, sabe aonde está? Na revelação do corpo. Você teve uma nova natureza, Jesus batizou você no Espírito de Cristo, você foi inserido na igreja, você é a co-cidadã dos santos agora. O texto não diz que você é uma cidadã, não, você é co-cidadã com os santos. Então você tem que estar onde? Inserido com os santos. A pessoa que vai no outro país, ele não fica isolado, ele é co-cidadão com aqueles que vivem no país, né? Com um italiano nato, ele vive no meio deles agora, co-cidadão com os italianos. E você é um co-cidadão agora na família de Deus. Por isso você não pode viver como estrangeiro. O estrangeiro não tem os direitos assegurados, ele não gosta dos benefícios. Agora, se você entende que você é cidadão do reino, co-cidadão dos santos, tudo que os santos têm por direito, é direito teu também. E nesses dias o Senhor quer quebrar o espírito sim de estrangeiro. E você tem que entender que você é co-cidadão dos santos. E isso é a igreja, amados. Essa é a visão de igreja. Essa é uma visão apostólica de igreja para os nossos dias. Da mesma maneira que alguém fica muito feliz quando se torna concidadão dentro daquele país, recebe a sua cidadania, você deveria estar regozijando, porque aprove a Deus dar a você uma nova natureza, você ser participante do reino de Deus, você tem uma natureza e com o corpo de Cristo você se torna agora um concidadão, recebendo todos os benefícios que estão na igreja. Você sabia que tem muitos crentes que não se apropriam dos benefícios que ele tem, porque ele não tem visão do corpo? Ele não está inserido na família de Deus. Se você nasceu de novo, o Senhor te colocou numa família. E como isso tem que ser revelado em nossos dias, amados. Igreja não é um prédio, igreja não é um lugar, igreja não é um CNPJ, a igreja não é organização, a igreja é um organismo vivo. E como organismo vivo, ela é uma igreja orgânica. E para muitos, a igreja é simples organização. Por isso algumas igrejas estão fechando. Esse tempo de pandemia colocou muitos ministérios em xeque. Você depende de um salão para essa igreja? Você depende dos recursos que vêm financeiramente para poder tocar um ministério, para poder avançar? Ou depende dos recursos do céu, que estão na igreja? Você depende de um prédio? Quem dependia de prédio, amados? O ministério acabou, fechou. Tem igrejas que não existem mais, porque era uma organização, era um amontoado de pessoas, era um CNPJ, era um prédio, era um lugar. Quantos estão vivendo na igreja hoje, amados? Espiritualmente estão como estrangeiro. O estrangeiro, ele não discerne o corpo de Cristo. E como estrangeiro, não vai usufruir dos benefícios do corpo. Veja comigo que verdade bombástica aqui. No verso 23 de Efésios 1. Eu quero basear aqui a minha mensagem nessa tarde, o máximo que puder dentro de Efésios, porque aqui está a maior revelação de Cristo e a igreja. Agora veja aqui, verso 23 diz assim, que a igreja do Senhor, verso 22 termina falando sobre a igreja, aí diz assim, que é o seu corpo,
o complemento. Outra tradução diz a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Você sabe, amado, o que é a igreja? É a plenitude de Deus, aquele poder que o Senhor manifestou em Cristo. Uau! O ressuscitando entre os mortos, é esse poder que o Senhor colocou aonde? Na igreja, que é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Veja, a Bíblia, eu gosto muito de ver o que diz as outras traduções, e eu tenho a versão em casa, em português, é a King James atualizada, e eu fiquei impactado. A forma que aparece o 23, versículo 23 é assim: que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, em toda e qualquer circunstância. Aí você pergunta, apóstolo, o que é a igreja? O que está na igreja? Sabe o que eu digo? A igreja é o corpo de Cristo, ou seja, é a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, em toda e qualquer circunstância. Que tradução tremenda! Nós temos lutado tremendamente dentro de guerra espiritual. E uma das áreas na guerra espiritual que nós gastamos um tempo considerável é destruindo fortalezas. E eu vejo que as maiores fortalezas, de acordo com 2 Coríntios 10, lá no verso 5, são as fortalezas na mente, as fortalezas racionais. Nós temos até um CD, um áudio que sai muito aqui, chamado A Batalha na Mente. E é interessante, amados, que em 2 Coríntios 10, 5, vamos ver essa passagem aqui, fala desse nível de guerra, onde o texto lhe diz o seguinte: derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Agora, tem algumas traduções que ela fala o seguinte: derribando todo argumento e todo orgulho, toda soberba que se levanta contra Cristo. Amados, argumentos, que são argumentos? E eu entendo que apostolicamente nós temos que destruir nesses dias muitas fortalezas que o diabo tem construído na mente de pessoas. E uma maneira de nós guerrearmos e destruir essas fortalezas, muitas vezes tem que ser a destruição de argumentos que estão na mente de pessoas. E naquilo que diz respeito à revelação do corpo, há muitos argumentos na mente das pessoas. Eu estou muito bem, eu não preciso congregar. Para quê? Os irmãos, até hoje eu tive decepção em igreja, passei por essa, passei por aquela. Eu estou servindo a Deus em casa e estou vivendo os melhores dias. Sabe o que é isso? Argumento do diabo. Esse argumento tem que ser desfeito. Eu tenho um ministério, mas passei 2, 3 igrejas, nunca reconheceram, então eu vou fazer o meu trabalho para Jesus. Se associa com pessoas que não estão ligadas a nenhum corpo e saem fazer, entre aspas, a obra do Senhor. Aí perguntamos, a quem você está ligado? A que corpo? Estou ligado a Jesus. Tudo bem, a Jesus. Mas quem é a autoridade espiritual sobre a tua vida? A quem você presta contas? A ninguém, não presta conta a homens, só a Deus. E ele faz um trabalho completamente isolado. Amados, tudo que Deus manifesta em termos de reino é através da igreja, é através do corpo. Não existe nada vinculado, desvinculado. Há ministério do louvor que sai por aí, supostamente fazendo a obra do Senhor, não prestam contas a ninguém. Pessoas que muitas vezes até querem fazer guerra espiritual sem prestar contas, e vem os maiores ataques em cima.
E quantos desses têm quedas das mais violentas? Sabe o que é isso? Um argumento. Por isso a Bíblia diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir argumentos. E como temos que destruir esses tipos de argumentos nesses dias? São coisas que estão na mente das pessoas completamente anticorpo. Ah, não preciso. Para quê? Eu não preciso disso. Eu estou bem com Deus. Eu tenho um relacionamento vertical com Deus. Não preciso de nenhuma manifestação de relacionamento na horizontal. Não preciso de ninguém. Quer ver outro tipo de argumento? Ele fala acerca da soberba. Fala de argumentos e soberba. Ah, não. Eu não preciso de ninguém. Eu caminho sozinho. E a pessoa que vai tomando essa postura, primeiramente ela vai se esfriando espiritualmente. E depois vem o quê? Depois vem a morte espiritual. Amados, Deus tem colocado você num corpo. Essa mensagem é para pessoas da IARN e pessoas de outros ministérios também. Fique exatamente na posição que Deus te colocou. Só vai sair se Deus mostrar realmente. Você precisa estar ligado a um corpo local. Ah, mas apóstolo, na minha igreja não tem essa visão, tal, vocês guerreiam, tem guerra espiritual, que não temos. Então vai, conversa com o seu líder, com o seu pastor, não seja um problema lá dentro, não fique confrontando, pede ele para te abençoar e vai para um corpo local onde tem uma visão de guerra, da maneira que você realmente crê, entende? Só não fique se isolando e não seja um problema lá na igreja. Deus nos coloca em corpos. Cada igreja local é uma exposição do corpo de Cristo e nós temos que estar ligados ali. Então eu vejo que num aspecto de guerra nesses dias, duas coisas que nós temos que destruir fortemente. São os argumentos que estão na mente das pessoas, com a visão anticorpo, anti-igreja, e destruir o orgulho que está no coração dela. Porque a partir do momento que diz, eu não preciso de ninguém, nada mais é que uma manifestação de orgulho. Eu não preciso de ti. Nesses dias, os nossos pensamentos têm que ser capturados, sim, e ser levado à obediência de Cristo. Se nós, amados, preste atenção no que eu vou falar agora. Se nós não tivermos essa revelação, nós iremos viver bem abaixo do plano original de Deus, amados. Deus colocou no seu corpo todo o recurso que eu e você precisamos para viver. E se eu não estou ligado ao corpo, não estou bebendo do Espírito de Cristo que está no corpo, não estou ligado aos outros irmãos, eu vou viver debilitado. Vai vindo adormecimento, porque eu não estou discernindo o corpo de Cristo. Você lembra o que Paulo escreve à igreja de Corinto no dia da ceia? Qual era o grande pecado da igreja? Porque vocês não discernem o corpo de Cristo. Por isso há no meio de vocês muitos doentes. Ou melhor, primeiramente, muitos fracos. Segundo, doentes. E muitos que dormem. Aquele dormir significa morte espiritual. Por quê? Porque não discerniu o corpo. Então, se eu não tenho essa visão da igreja do Senhor, o nome da mensagem aqui é a igreja no propósito, na perspectiva do propósito de Deus. Se eu não tenho a visão da igreja dentro do propósito de Deus, amados, basicamente, aquilo que aconteceu na igreja de Corinto pode acontecer comigo. E de repente estou na morte espiritual. Deus quer trazer vida à nossa casa aqui. Essa igreja é uma igreja apostólica, é uma igreja profética que tem que viver a vida do corpo. Que coisa tremenda. Por exemplo, o Eduardo veio falar pouco aqui sobre a questão dos alimentos. E colocou, tem irmãos aqui menos favorecidos, que vivem exatamente do quê? Da bênção que vem daqueles que colheram mais. Aleluia, é a mutualidade do corpo. É assim mesmo que tem que acontecer. Era o que acontecia na igreja nos primeiros dias. E isso quebra totalmente, aleluia, com a soberba.
Isso quebra com o individualismo. Isso rompe com aquela ideia de que, eu não preciso de ninguém. Somos interdependentes, aleluia, um dos outros. Cada membro ligado ao outro. Aleluia, esse é o propósito de Deus. Algumas palavras onde nós vemos a força da unidade. Eu prego muito, por exemplo, em Mateus 18. Lá no verso 19 diz assim: aquilo que 2 ou 3 concordarem aqui na terra será feito pelo Pai que está nos céus. Tem as reuniões de oração aqui, não agora presencial por causa da pandemia. E nós temos tido assim aqui testemunhos de coisas que têm acontecido, de curas, por exemplo, de intervenção na área econômica de pessoas, coisas tremendas acontecendo. Essa semana mesmo, minha esposa recebeu o testemunho de 2 pessoas tremendas, área de cura, coisa maravilhosa. Mas por quê? Porque algumas pessoas aqui, na reunião de oração, ou lá no grupo das guerreiras pelo WhatsApp, que as irmãs aí têm, são pessoas aqui da igreja e de outros lugares também, alguns fazem parte. Quando pelo menos 2 ou 3 ou mais, elas se põem de acordo, aí a coisa acontece. Você sabe o que significa se colocar de acordo? Essa palavra acordo vem do original grego, cardia. E cardia quer dizer ter um só coração. E naqueles momentos, então, eles têm diante do Senhor um só coração naquela questão. E vem o quê? A resposta de Deus. Os milagres vêm. Agora, se não há alguém para concordar, alguém que tenha visão, não, eu posso orar sozinho aqui, eu sou intercessor, eu sou mais eu, vou lá no meu quarto, vou orar e Deus vai responder. Será que Deus pode responder? Pode. E eu bato na tecla uma vez mais aqui, uma doutrina que eu tenho pregado aqui na casa constantemente, é a doutrina da encarnação. Deus move através de pessoas. Deus poderia vir lá do céu, manifestar na vida da pessoa, receber uma cura. Mas o Senhor permite que alguém ore por aquela pessoa. Ou quem sabe, faça até uma visita lá, vai e ore e unge. Porque Deus move através de pessoas. Aleluia! A visão do Senhor é essa. Não é uma visão individualista. A glória é do Senhor no corpo. Aleluia! Ele vai usar a igreja de uma maneira tremenda. E quando há um só acordo, as coisas acontecem de uma maneira tremenda. Glória a Deus. Amados, Paulo muitas vezes ele falou: a igreja é o grande mistério que esteve oculto. Diz lá de maneira clara em Colossenses: esteve oculto por séculos, esteve oculto por gerações, mas agora, quando? Agora, aprove a Deus revelar esse grande mistério. Sabe qual é o grande mistério de Deus? A igreja é um mistério revelado, e muitos não tiveram essa revelação ainda. E sabe o que o diabo está fazendo nesses dias? Está tentando novamente colocar um véu, para que as pessoas não vejam o que é a igreja, o que é a congregação, o que é a mutualidade do corpo. Então, o mistério que esteve oculto por gerações, o mistério que esteve oculto por séculos, e Paulo diz: e agora nos foi revelado pelo Espírito. A igreja tem que ter sim essa revelação. Mas nesses dias de pandemia, o diabo está tentando colocar um véu novamente, para que as pessoas não vejam. E aí serão, sabe o quê? Estrangeiras. Não vão experimentar os benefícios do corpo. A graça de Deus, a unção, a saúde, toda a provisão de Deus que foi colocada no corpo. Muitos não estão conhecendo os seus direitos como cidadão. Não estão vivendo dentro da co-cidadania, dentro do corpo de Cristo. Queridos, se tudo está no corpo, qual é o problema? Pense comigo um pouquinho.
A Bíblia diz nos evangelhos, Jesus foi em Betsaída, fez tantos milagres, tantas curas, tantos sinais. Ele vai até Corazim, acontecem coisas tremendas. Em Cafarnaum, abundância de sinais. Mas Marcos 6 diz que ele chega na sua cidade, em Nazaré, e diz assim: ele não conseguiu realizar ali grandes sinais e grandes curas. Curou poucos enfermos. Agora, por que Jesus não operou esses sinais tão tremendos? Ele não curou em abundância. O texto não diz que ele não quis, diz que ele não pôde. Agora, mas como apóstolo, o poder de Deus estava sobre ele. Esse texto diz, e o poder do Senhor estava sobre ele. E onde ele passou, ele curou, fazia sinais. E porque na sua própria terra não acontecem sinais, serão pouquinhos enfermos ali sendo curados. Ele dá um segredo. Um profeta, ele fica sem honra, e muitas vezes, na sua própria terra. Quando você começa a ler Marcos 6, aquelas pessoas começaram a razoar e dizer, esse é Jesus, conhecemos quem é Jesus. É o filho lá do seu José e da dona Maria, do carpinteiro, ele mesmo trabalha na carpintaria. Não atribuir o devido valor que devia ser dado a Jesus. Isso encheu o coração deles de incredulidade. Será que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Barrafá, pode usar esse carpinteiro para fazer alguma coisa e operar sinais? Isso acontece na igreja em nossos dias. A Bíblia declara lá em Romanos capítulo 12, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Quando eu deixo de honrar o corpo de Cristo, quando eu desprezo a igreja, quando eu tenho uma visão individualista, quando eu não quero congregar, quando eu não dou mais importância nenhuma aos meus irmãos, o poder de Deus vai cessar ali. Por isso, em muitos lugares, não acontece um sinal, não acontece nenhum milagre. Lembra o que Jesus fez com Jerusalém? A Bíblia diz que ele chorou. E diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis te aboigar como a galinha aboiga seus pintainhos e vocês não quiseram. Vocês não me verão mais, até que chegue alguém e diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ou seja, até o momento que através de alguém seja reconhecido no meio de vocês. Aquele líder, puxa, ele é tão novo de idade. Pastor, ele vai orar por mim, o que eu posso esperar dele? Ele é um menino, joga futebol, anda de carrinho de rolimã, joga videogame, o que eu recebo dele? Puxa, mas aquela pessoa, puxa, ele já está ultrapassado de idade, né? É um curucão já, o que eu posso receber? Aquele irmãozinho lá, nem saber escrever direito, ele sabe, o que ele pode trazer a mim? Amados, na casa de Deus, cada um recebe uma medida de graça. E se eu não honro ao corpo de Cristo, eu desprezo sim a unção que Deus colocou naquele vaso, a porção que está naquele receptáculo. Gente, a Bíblia diz assim, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E até se tenhamos conhecido Cristo dessa maneira, contudo já não podemos vê-lo dessa maneira. Paulo pôde escrever, a igreja de Corinto, o seguinte, a ninguém mais conheço segundo a carne, e ainda que tenha conhecido Cristo dessa maneira, contudo já não o conheço dessa forma. Por isso que muitas vezes a pessoa despreza o corpo de Cristo, os irmãos que estão ali, por faltar a visão do que é a igreja, ele deixa de receber os recursos de Deus, a provisão de Deus, a cura, a unção que está em alguém, porque ele simplesmente despreza. É o que estava acontecendo aqui com Jesus, em Nazaré, na sua própria cidade. O que podemos receber dele?
do carpinteiro, conhecemos quem é seu pai, quem é sua mãe. Qual a visão que você tem do corpo de Cristo? Vamos fazer um checklist aqui. Você está corporizado? Você tem experimentado um crescimento em todas as áreas da tua vida? Jesus é o cabeça em todas as áreas? Você está crescendo na área emocional, no ministério, na área econômica, na tua família? Você está ligado com a família, com os membros? Tem pessoas que muitas vezes não têm a visão, ela vem para a igreja como entretenimento. Para ela, muitas vezes, a igreja é um passatempo. Não tenho nada que fazer no domingo. Eu vou lá ver se recebo uma bênção. Talvez tenha alguém, vem ali, bota a mão na minha cabeça, talvez alguém tenha uma profecia, uma palavra profética para mim. Não, você tem a visão do corpo, você vem aqui, porque você está ligado num corpo, você precisa das pessoas, e as pessoas precisam de você. Por isso tem que estar completamente corporizado. É a visão apostólica da igreja, amados. É essa visão, de maneira clara, que temos que ter. Minha esposa pregou ontem lá para os jovens uma mensagem tremenda, está lá no Instagram da igreja. Provérbios 18:1 foi a tônica da mensagem dela. Aquele que vive isolado busca seu próprio desejo. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Estamos vivendo dias em que o Senhor quer trazer para a igreja, sabe quem? Os pródigos novamente. Se você estudar lá de maneira profunda Lucas 15, aquela pessoa deixou o melhor que ele tinha dentro da casa do pai, mas ele caiu em si. Ele caiu em si e voltou, se humilhou e começou a receber os benefícios do pai novamente. Quem sabe você tem enfrentado batalhas, você tem enfrentado lutas tremendas, mas hoje o Espírito Santo fala com você. É um momento realmente de voltar. É um momento de um retrocesso, de você vir ter revelação do corpo, a família de Deus. Senhor, eu quero que Tu sejas o cabeça em todas as áreas da minha vida. Eu quero valorizar o corpo. Obrigado, Senhor, porque faço parte da Tua família. Tu me batizaste no corpo e eu bebo do Teu Espírito que vem através dos outros. Cada irmão é importante. Vamos um pouquinho mais além, rapidinho aqui, mais uns 10, 15 minutinhos somente. Vamos ter fé novamente. Quero trazer a você mais um pensamento aqui, mais uma verdade. No capítulo 3, verso 10. Para que agora a multiforme, ou seja, as muitas formas da sabedoria de Deus seja manifestada, aleluia, por meio da igreja. A quem? Aos principados e potestades nas regiões celestes. Gente, agora, interessante, Paulo diz agora. Não foi no tempo de Moisés, não foi no tempo da lei, porém agora em Cristo. Deus reflete o seu eterno propósito através da igreja, através de mim e de você. Porque ele diz no verso 11, segundo o eterno propósito, aleluia, que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe o que é a igreja, amados? A igreja não é um fenômeno sociológico que surgiu simplesmente para reunir pessoas. Alguém diz, Israel falhou, o povo abandonou o Senhor. Graças a Deus, porque Deus tinha um plano B. E lá no dia de Pentecostes fundou a igreja. Não. A igreja não é um incidente histórico, porque Israel falhou e Deus tinha um plano B. Não, porque o verso 11 diz, segundo o eterno propósito que estava no coração de Deus e que Ele manifestou através de Cristo. Que você possa dizer aí no teu lugar, a igreja sempre esteve no plano estabelecido por Deus.
É interessante. Só no livro de Efésios que aparece, e 5 vezes a expressão, lugares celestiais. Você sabia que a igreja ela está nos lugares celestiais? E se você conhece, amado, preste atenção nisso agora. Se você conhece a tua posição, você vai conhecer a tua função. Que você possa dizer aí no teu lugar: a minha posição define a minha função. Quantas pessoas querem ter função na igreja, mas não tem posição. Ele nem sabe o que ele representa dentro do corpo. Se você estudar Efésios, você vai ver de maneira tão clara que a natureza da igreja, a dinâmica da igreja, fala da vida da igreja, a ordem da igreja, a posição da igreja, a função da igreja. Em outras palavras, por essa carta você pode entender quem você é, aquilo que você pode, aquilo que você vê, como você deve ver, e o que você pode fazer sim como igreja. Aqui é a revelação da tua cidadania, daquilo que você é em Deus. Mas o grande problema, amados, é que a maioria vê a igreja simplesmente como uma organização. Ele não sabe que a igreja cumpre o propósito eterno de Deus aqui na terra. Você não é membro simplesmente de uma organização. Você não vem aqui para dentro de um salão. Você não traz a tua oferta, o teu dízimo e coloca num CNPJ. Não! Aleluia! É um organismo vivo, onde eu e você, aleluia, fazemos parte. Onde é uma medida de graça em mim, é uma medida de graça em você. E quando essa graça se manifesta, aleluia, diz lá em Tessalonicenses, que a graça de Deus é manifestada de maneira mútua, numa mutualidade, por muitos. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Estamos vivendo dias de pandemia. Você tem coragem de olhar e poder declarar que a igreja não está em crise nesses dias? Ai, mas apóstolo, aquela igreja fechou. Ai, aquela que está vendo um caos financeiro na outra. Gente, qual a nossa perspectiva da igreja? A igreja esteve no propósito eterno de Deus. E a eternidade não pode influenciar aquilo que é temporal. Se você não tem visão da igreja, nesses tempos de crise, você vai achar sim, que o temporal pode influenciar naquilo que é eterno. Mas jamais, de maneira nenhuma, se eu tenho a visão da igreja, a circunstância temporal vai afetar aquilo que eu represento na eternidade. Mas se eu tenho a visão da igreja, como agente de Deus na eternidade, isso pode influenciar tremendamente o tempo que nós estamos vivendo, e nada vai nos abalar. Essa visão apostólica da igreja, amados, e é algo para os nossos dias. Uma passagem mais aqui em Efésios, olha aqui, verso 16 em diante: não cesso de dar graças por vós, pelos crentes de Éfeso, lembrando de vocês nas minhas orações, para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Para quê? Para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança em quem? Nos santos. Lá na eternidade, um dia nos céus? Não, agora, nos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação do seu poder. Aleluia, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus. Vamos destacar aqui algumas palavras. Ouça aqui, ó. Saber, 17, sabedoria. Isso envolve saber. Revelação. Verso 18, iluminação.
para que saibais. Amados, isso nós temos que conhecer, temos que saber, temos que alcançar. Agora, como é que vem isso? Você vai ler em livros isso, vai fazer a leitura de um escrito de um pregador? Não, isso vem por revelação, vem no teu espírito. Isso pode vir ao mais pequenino na igreja, até aquele que nem sabe ler. Até uma pessoa semi-alfabetizada, mas se ele tem o coração para Deus, ele valoriza o corpo, ele sabe que Jesus é o cabeça, está ligado nele, ele vai ter revelação. Porque com certeza nessa igreja de Éfeso aqui, tinha muitas pessoas indoutas, e Paulo orou para que eles tivessem revelação, e acima de tudo que eles soubessem o que eles tinham em Cristo, as riquezas insondáveis de Cristo, que já estava neles. E a oração que nós fazemos constantemente, aleluia. Eu vejo quantas pessoas vêm, se emocionam na hora do louvor, se emocionam até com a pregação, mas emoção não traz conhecimento. Sabe o que traz conhecimento? Revelação. E é o que a igreja precisa nesse dia, revelação. Você tem que ter revelação de Jesus como cabeça. A revelação do corpo de Cristo, onde estão as riquezas, todo o potencial de Deus. É assim que você vai crescer no propósito de Deus. De maneira equilibrada você vai sim crescer em tudo. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Estamos terminando aqui já. Efésios 2:6. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez sentar onde? Nas regiões celestes em Cristo. Você possa dizer, eu estou sentado com Cristo nas regiões celestes. Amados, Ele já operou isso, eu estou lá. O cristão não vai para o céu. Não, apóstolo, não. Ele já tem uma natureza celestial. Amados, veja o que aconteceu. Nós temos uma visão, Jonas, tão limitada de Jesus. Eu não quero, e o Senhor não deseja que você tenha uma visão de um Jesus católico. Qual a visão que você tem de Jesus? Não Jesus ressurreto. Talvez alguns cristãos estão adorando Jesus, aquele que morreu está morto. No dia de Corpus Christi vão lá dar até o beijinho na estátua de Jesus. Não, Jesus ressuscitou. Você lembra o que ele disse antes da ressurreição, quando estava aqui? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As aves têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe quando falou isso? Na sua vida terrena. Ele tinha discípulos, ele tinha apóstolos, mas não tinha filhos ainda. Mas ele morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E depois da ressurreto, diz lá em João, ele foi, soprou o Espírito sobre os discípulos. E no dia de Pentecostes ele pôde declarar, quando desceu o Espírito Santo, e a igreja, que já estava no coração de Deus, tomou forma naquele dia. Ele diz de maneira clara, isso que vocês estão vendo, sendo derramado aí, é o Espírito que haveria de ser dado. Porque ele tinha sido glorificado, um corpo ressurreto. Ele não tinha, no seu momento de carne e osso, não tinha de reclinar a cabeça. Mas após a sua ressurreição, ele tem sim. E sabe aonde está reclinado a cabeça de Cristo? Na igreja, que é o seu corpo, aleluia. Ele é a cabeça, nós somos o corpo que estamos aqui. Eu falei no começo, corpo sem cabeça, anomalia. Não existe cabeça sem corpo, como não existe corpo sem cabeça. E ele tem onde reclinar a cabeça agora, é na igreja. E o Senhor permite então, que eu e você, um dia, a gente se arrepende, aceita Jesus, essa vida ressurreta, aleluia, que estava nele, nesse corpo glorioso, essa vida ressurreta entra dentro de nós,
eu nasço de novo, eu experimento um novo nascimento, sou mergulhado, sou batizado na igreja, formando um corpo com outros santos, e estou ligado a essa cabeça. E eu posso dizer hoje sim, Jesus tem onde reclinar sua cabeça, no seu corpo, que está aqui na terra, que é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aleluia, glória a Deus. Nós, corpo de Cristo, temos uma genética aqui na terra. Isso quebra com todo o individualismo. Isso quebra com toda a nossa visão particular. Isso deixa por terra um evangelho completamente egoísta. E vamos viver como corpo. Aleluia, Jesus é cabeça. E como cabeça, isso fala de família. Interessante que a igreja, no livro de Efésios, ele aparece de muitas maneiras aí. A igreja como casa, como família, como morada de Deus, como corpo. A igreja é a esposa. Aleluia, glória a Deus. Jesus não é casado com qualquer prostituta, não é casado com qualquer organização. Ele tem uma esposa, e a esposa é a sua igreja aqui na terra. Esposa fala de duas coisas. Uma mulher, quando se casa com um homem, ela passa a usufruir de tudo aquilo que é daquele homem, porque ela tem um direito agora, ela tem uma identidade. Algo foi otorgado a ela, está dentro de uma legalidade, ela tem tudo, tudo pertence a ela agora. Aleluia, e em Cristo nós temos o direito de tudo aquilo que o Pai deu a Ele, delegou a Ele. Por isso a Bíblia diz que nós somos, em Romanos capítulo 8, somos herdeiros de Deus e co-herdeiro em Cristo. Se Ele é o cabeça, se Ele é o marido da igreja, temos todos os direitos como igreja. Em segundo lugar, somente a esposa pode ter intimidade com o marido. Aleluia, se a igreja ela não tem Jesus como marido, ela não desfruta da comunhão, do relacionamento com seu esposo. É tempo de nós voltarmos de todo o nosso coração a Jesus como cabeça. A igreja é a esposa, ela é o marido, é o cabeça da igreja. Isso nos leva à comunhão, isso nos leva a experimentar os direitos que nós temos. São dias que você precisa ter uma revelação apostólica do que é a igreja. Digo uma vez mais, não é organização, não é um prédio, não é um CNPJ, não é um ajuntamento, não é um lugar. Igreja é o corpo de Cristo ligado a uma cabeça. E glória a Deus que hoje Jesus pode reclinar a cabeça. Ele tem onde reclinar, é o seu corpo, porque morreu e ressuscitou. E não vemos mais Jesus, aquele Jesus católico antes da ressurreição. Vemos Jesus ressurreto, cheio de glória, e virá para uma igreja gloriosa. Aí no seu lugar, que você possa ficar em pé agora, e nós vamos orar para que o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação venha até você. E se o Espírito de sabedoria e revelação vem, você vai estar enquadrada no corpo, você vai valorizar o corpo, você não vai ter uma vida solta de maneira nenhuma. A igreja não será um lugar para você ir no domingo para passar um tempo, quem sabe num momento de entretenimento, não. Você vai entender que a igreja é o corpo de Cristo, bem organizado, é algo orgânico, você faz parte dele. Aleluia. Se você está enfraquecido, é tempo de voltar. Se uma parte do meu corpo não está funcionando bem, um órgão do meu corpo está doente, ele ainda está ligado ao meu corpo, ele não fica separado. Por mais que você seja enfermo, quem sabe na incredulidade, amedrontado por essa pandemia, você é do corpo, você não está isolado, não está fora. E se o diabo tem levado você uma mensagem de isolamento, tem colocado argumentos na tua mente, nós queremos apostolicamente, de maneira profética, destruir isso na tua mente hoje, em nome de Jesus. Aí onde você está, coloque a tua mão na tua cabeça, e nós vamos orar em nome de Jesus. Pai da glória, nós temos trazido a tua palavra aqui nessa tarde, de uma maneira profética, de uma maneira apostólica.
Queremos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Não queremos um estancamento, não queremos, Senhor, um crescimento desproporcional, sem equilíbrio, sem balanceamento. Queremos crescer em tudo, mas precisamos estar ligados no corpo, sim, porque a Tua palavra declara lá em Efésios capítulo 4, verso 15 e 16, que crescemos em tudo, primeiramente ligados à cabeça e depois ligados uns aos outros. Traz uma revelação de corpo, Pai. Eu levanto de maneira clara aqui, ó Pai, numa atitude de guerra, e levanto, Senhor, em nome de Jesus, um decreto nesse momento, declarando em nome de Jesus que todo argumento mental é desfeito. Desfazemos a mentira do diabo, que muitas vezes lança o argumento: eu não preciso estar unido, eu não preciso de irmãos, eu posso ter um relacionamento com Deus somente da maneira vertical, eu não preciso de um relacionamento horizontal. Me decepcionei com aquele irmão, me decepcionei com aquele pastor, aquela igreja não agiu bem comigo, não quero congregar com ninguém. Desfazemos essa mentira, arrancamos isso, arrancamos com a raiz de tudo das mentes isso, em nome de Jesus. Pai da glória, declaramos que todo orgulho, toda soberba é colocado por terra. Nós dependemos uns dos outros. A Tua palavra diz: amai-vos aos outros, considerai-vos uns aos outros para vos considerar as boas obras e o amor fraternal. Perdoai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, animai-vos uns aos outros, precisamos sempre do outro. Aleluia, essa é a mensagem, Senhor. 85% dos ensinos na Tua palavra de Atos Apocalipse é uma mensagem direcionada a grupo de pessoas de maneira coletiva, não de maneira individual. Quebramos todo individualismo, quebramos todo egoísmo, em nome de Jesus. Ó Pai, toda aquela proposição das pessoas de ser egoísta, ser amante de si mesmo, ser Deus para si mesmo, a antiga mensagem de Satanás, a mensagem da serpente lá no Jardim do Éden, nós quebramos, e são tempos de unidade. Obrigado, Pai, porque Tu enviaste Jesus, aleluia, aqui na terra. Ele mesmo disse: eu não tenho onde reclinar a cabeça, mas Ele falou isso nos dias, Senhor, da Sua carne aqui. Ele não havia sido morto e ressurreto. Agora, aleluia, Ele tem sim onde reclinar a cabeça, porque nós somos o Seu corpo, Ele é cabeça, e como igreja somos o Seu corpo aqui na terra. Obrigado pela vida ressurreta em nós, obrigado pelo novo nascimento. Não merecíamos nada, e por Tua divina graça Tu veio sobre nós, nós que não éramos merecedores de nada, aleluia, e a Tua graça veio sobre nós, a Tua vida entrou em nós, nascemos de novo, se tornamos filhos, já não somos mais estrangeiros. Ninguém aqui, ó Pai, é forasteiro. Nós somos não simplesmente cidadãos, mas co-cidadãos dos santos, e podemos experimentar tudo aquilo que tem à disposição. Por isso nós queremos declarar nesse momento cura. Visita cada casa. Sabemos que estamos vivendo dias do avanço aí do Covid-19. São dias de achatamento econômico, mas eu quero declarar de maneira profética aqui: isto é o nosso aspecto temporal, e aquilo que é eterno, ele pode afetar o temporal, e o temporal jamais vai afetar a visão do propósito eterno de Deus. A igreja é o propósito eterno de Deus, esteve lá na eternidade, e nós reconhecemos isso. Por isso, Pai, levanta a Tua mão e traz cura em cada casa, onde há pessoas afetadas aí pelo Covid-19, coloca as Tuas mãos, Senhor, e traz cura. Onde há achatamento econômico, onde está havendo escassez, abre as portas. Pai, nós não somos influenciados de maneira nenhuma por aquilo que está diante dos nossos olhos, mas dependemos sim da Tua economia, dependemos da Tua provisão, e toda a provisão está no corpo. Aleluia, nós declaramos isso, e a Teu nome, Senhor, toda adoração, e que essa palavra venha cair no espírito e no coração das pessoas. Visita cada casa agora, que essa semana venha ruminar, venha entender por revelação. Precisamos saber, precisamos conhecer, precisamos ser iluminados. Por isso Paulo orava pela igreja de Éfeso:
As riquezas já estavam neles, as riquezas insondáveis de Cristo, mas eles não sabiam, não entendiam. Leva-nos a entender e saber o que já está em nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor. Santo, 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 santo. A pedra foi removida, não acharam naquele lugar. Porque procuras entre os mortos aquele que vive está. A morte não segurou e ao terceiro dia ressuscitou. Raiz de Davi, a pedra angular, cordeiro e aleluia. A pedra foi removida, não acharam naquele lugar. Porque procuras entre os mortos aquele que vive está. A morte não segurou e ao terceiro dia ressuscitou. Raiz de Davi, a pedra angular, cordeiro e leão. Quão maravilhoso é o seu amor. Naquela cruz ele se entregou por mim. Dia e noite, noite e dia eu vou cantar. O seu amor dura para sempre. Oh, aleluia. Glória a Deus. Tenha uma semana de vitória, uma semana de bênção. Que o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação esteja iluminando o teu coração. Da mesma maneira que Paulo declarou para aquela igreja de Éfeso, que eles tivessem o Espírito de sabedoria e revelação. Quero declarar de maneira profética que essa semana venha sobre a tua vida assim, o Espírito de sabedoria e revelação. Você vai alcançar um novo nível de revelação, entendendo que é a igreja, entendendo que você está ligado à cabeça. Vitória do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amanhã, 19 horas, reunião de oração e adoração pelo canal da Yarne aqui pelo Instagram. Será um tempo tremendo. Sábado, reunião dos jovens aí pelo Instagram. No domingo, pelo canal do YouTube aí da igreja da Yarne, 17 horas, novamente adoração, uma palavra para abençoar o teu coração. Deus te ama, nós amamos você. Beijo em teu coração e que a graça seja multiplicada sobre a tua vida. Em nome de Jesus, amém e amém.